O convite de Deus para nós nesse ano de 2025 é que eu e você possamos viver completamente dependentes da palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o fundamento de toda a nossa conquista precisa ser a palavra de Deus. E aí, quando você olha para essa realidade, o que o Espírito Santo me constrangeu nessa tarde é que quem caminha não consegue entender quem voa. Para pensar nisso. Quem anda caminhando não consegue entender quem está voando. E aí quando você olha para a palavra do Senhor em Isaías 40, você descobre que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Fala assim, as minhas forças serão renovadas. E o texto diz, voam alto como as águias. Então eu quero que você pare e pense e responda para si mesmo. Você está caminhando ou está voando? Você está caminhando preso às circunstâncias, às limitações, ou você está voando voos altos? Ou você está realmente numa outra dimensão, está andando mergulhado na dimensão do Espírito Santo? Eu quero convidar você para nessa noite a gente dar um mergulho rápido no texto de Josué, no capítulo 1, no texto do versículo de 1 a 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu celular, onde você tem um texto, e você desse atenção para esses 9 versículos, porque eles vão basear, eles vão dirigir, eles vão apontar caminhos para mim e para você nessa noite. Josué capítulo 1, versículos de 1 até 9. O texto é muito claro e no versículo 7, eu não vou ler o texto direto, eu vou ler em partes. No versículo 7, o relato a respeito da vida de Josué fala: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Repete comigo, nem para a direita nem para a esquerda. Vou repetir, não desvie dela. Repita após mim. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O fundamento de sua conquista precisa ser a palavra de Deus. Então, se você não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, você vai experimentar um fluir de Deus em sua vida. O versículo 8 nos assevera uma outra realidade. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você tem que ser intencional. Meditação na palavra é intencional. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 40 anos de escravidão, sendo transicionados pela morte de Moisés, e Josué então assume a liderança. A questão que está definida para nós aqui é que Josué, ele não podia deixar de meditar em tudo aquilo que ele recebera ao longo de sua formação. Josué estava acompanhando a vida de Moisés, e é muito interessante porque Deus deixa muito claro: Josué, essa palavra precisa estar na sua boca. Só que para que a palavra possa estar na sua boca, primeiro ela precisa ser absorvida na sua mente.
ela tem que ser absorvida na sua mente. Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa verdadeiramente discernir essa palavra, não por ouvir dizer, mas você precisa guardá-la na sua mente, você precisa absorvê-la na sua mente, entesourá-la no seu coração e fazer com que ela controle a sua vontade. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Não, fala para a pessoa que está sentada na cadeira assim, fala assim: eu preciso ter as minhas emoções, a minha mente e a minha vontade dominado pela palavra. Você começa a entender que a perspectiva que eu e você temos diante dessa realidade é que, se verdadeiramente nós absorvermos essa palavra na mente, guardarmos no coração e controlarmos a nossa vontade, essa meditação vai produzir em nossas vidas uma comunhão, uma aliança, ela vai representar uma conquista. Por quê? Porque Deus, quando deu a Josué a oportunidade de liderar o povo, Deus garantiu para Josué: eu vou à sua frente. Então, para que Josué não se afastasse do propósito, para que Josué não se apartasse daquilo que Deus tinha estabelecido para ele, ele precisava andar em aliança. Fala assim: eu preciso andar em aliança, porque andar em aliança gera conquista. Com quem você está aliançado? Ou você tem um relacionamento com Deus baseado em um contrato. Eu faço isso porque Deus prometeu que Ele vai fazer aquilo. Então eu me movo sempre baseado em um contrato. Ou você simplesmente se entrega, se subordina, se deixa controlar pelo Espírito Santo de Deus. Então a garantia de sucesso, dada no versículo 7, ela é aqui confirmada e ela é ampliada. É muito interessante, queridos, a gente entender e perceber essa realidade. O que nós temos diante de nós em 2025, o que a gente consegue ouvir por aquilo que está posto diante de nós nesse tempo, é que nós teremos desafios. É que nós teremos algumas limitações que poderão se apresentar e se manifestar diante de nós. Mas a proposta é que, se nós vivermos pela palavra, nós veremos com que essa palavra frutifique em nossas vidas. E é muito particular o mover de Deus, porque quando a palavra cai no nosso coração, para uns ela multiplica por 30. Para outros ela multiplica por 70, para outros ela chega a multiplicar por 100. Então o segredo da multiplicação, fala assim, o segredo da multiplicação é a permanência. João no capítulo 15 deixa muito claro: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Repete após mim: o fruto da conquista é a palavra. Eu preciso que você decore essa frase. Repete mais uma vez: o fundamento da conquista, desculpe, é a palavra. Mais uma vez. Só que uma conquista sem palavra não alcança a eternidade. Uma conquista que você faz fora da palavra morre. Fica aqui. Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele fala a respeito da ressurreição. E quando fala da ressurreição no capítulo 15, isso choca os ouvintes dele. Ele diz: se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, ele diz, nós somos os homens mais dignos de pena.
Então, se você está olhando para 2025 de uma perspectiva apenas meramente humana, se você está pensando em conquistar apenas para essa vida, se você está focado apenas nessa dimensão, você não está vivendo a palavra. Porque Deus chamou e colocou em nosso coração, diz o autor do livro de Eclesiastes, um peso pela eternidade. A gente anseia pela eternidade. A gente tem dentro de nós algo que nos move para que nós queiramos viver aquilo que é eterno. E para viver aquilo que é eterno, eu preciso que a palavra seja aquilo que dá substância à minha vida. Então eu descubro que não há vida verdadeira para um discípulo de Cristo fora da palavra. Então ter o fundamento da conquista na palavra e entender que a conquista sem a palavra não alcança a eternidade, é entender que um discípulo de Jesus não pode viver fora da palavra. E aí nós somos radicalmente confrontados. Por quê? Porque a palavra de Deus nos chama a viver por ela, a andar nela, a suspirar. O salmista diz isso no Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma anela, deseja pela tua presença. Aí você descobre o Salmo de número 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amáveis são, Senhor, o lugar da tua habitação. A minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. E aí Deus mostra, o salmista declarando que até a andorinha encontrou um ninho para si. Por quê? Porque quando a andorinha canta, quando o canário belga canta, quando você ouve o som de um falcão, a palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então a criação, ela aguarda por uma ardente expectativa que eu e você, que somos filhos de Deus, revelemos essa glória de Deus através da nossa fome e sede da presença dEle. É aí, queridos, que nós vamos descobrir que se decidirmos andar com base no nosso próprio julgamento, se decidirmos andar com base nas nossas próprias escolhas, se decidirmos continuar caminhando com base na nossa própria vontade, nós seremos frustrados. A nossa expectativa não vai ganhar êxito. A nossa expectativa, ela não vai ter uma largura de dias. Ela vai ser frustrada. Ela simplesmente vai desaparecer. Mas quando a palavra de Deus nos revela o caminho, nós podemos andar seguros. Porque a revelação, fala assim, a revelação de Jesus vai ser o nosso guia. Qual é a revelação de Jesus? Aí você descobre Marcos 16 e Mateus 28. Um aponta para o evangelho da salvação e o outro aponta para o evangelho do reino. É muito interessante a gente parar e pensar que o Espírito Santo, ele me chama, sabe, para andar numa onda, onde o reino começa a ser manifesto, onde a minha vida começa a tocar outras vidas, onde o Evangelho ele começa realmente a fluir de nós. Por quê? Porque essa revelação de Jesus diz que todos quanto creram, receberam-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Fala assim, eu estou aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa revelar a glória do Pai. Mas para revelar a glória do Pai, você vai ter que sair desse lugar aonde você está olhando para você.
aonde você está inquieto, preocupado, ansioso. Eu quero que você imagine Josué na condição em que ele está agora. O texto no versículo 1 diz: meu servo Moisés está morto. Ele não tem mais a cobertura paternal de Moisés. Agora ele não tem mais Moisés para ser um mediador para ele. Deus fala para ele: agora é você, Josué, chegou o seu turno. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: esse turno é teu. Fala assim para ela: esse turno é nosso. Nós estamos, fala com convicção, irmão, fala assim: nós estamos no turno. Está entendendo, Jacob? Não tem como transferir. Jaderson, não tem como transferir. Vitória, não tem como transferir. Mercy, não tem como transferir. Esse é o nosso turno. Então, quando a gente entende que esse é o nosso turno, a gente precisa responder uma pergunta: quem nós somos na fila do pão? Quem nós somos nesse tempo? Quem eu e você verdadeiramente somos no relacionamento com o Eterno? Aí a gente vai lá no versículo 1. Olha que texto grandioso, porque Josué no capítulo 1, no versículo 1, o texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Fala assim: aquele que prometeu é fiel. Então Deus está dizendo para Josué: Josué, agora você vai liderar esse povo na conquista da terra que eu estou prestes a dar a vocês. Então o que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo para Josué: Josué, a partir de agora eu vou dar a você o direito de possuir a terra. Mas qual terra? Dos jebuseus. Uma terra que tinha dono. Mas Deus está dizendo para ele: vá lá e possua a terra. Então, se Josué não sabe quem é, se Josué não tem convicção a respeito de quem ele é, ele não iria ter êxito nessa missão. E esse é um grande dilema que eu e você temos que enfrentar nessa noite, porque daqui a pouco nós vamos entrar em 2025. Daqui a poucos minutos nós vamos entrar em 2025 e absolutamente não vai mudar nada. Nós vamos apenas passar das 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de dezembro de 2024 para entrarmos no primeiro minuto do dia 1º de janeiro de 2025. Então não vai ter uma mudança significativa nenhuma. As suas células vão continuar no mesmo lugar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E aí é que está o seu grande e o meu grande desafio. É que se nós continuarmos sendo quem somos, nós não vamos viver aquilo que Deus tem prometido para nós. Nós precisamos passar por um processo de transição, exatamente como Josué fez. Só que quando a gente olha para esse livro de Josué, a gente não entende que ele não está falando de apenas um momento na vida de Josué, mas ele está falando de uma trajetória. Fala assim: a vida de Josué foi marcada de uma trajetória de quem anda com Deus. Êxodo no capítulo 24, no versículo 12, Deus diz para Moisés, Deus diz literalmente: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Deus fala para Moisés, para ele subir no monte, e Moisés fica 40 dias. Se você olhar no contexto
desde o capítulo 20 até o capítulo 24, você vai ver tudo o que aconteceu. O povo terceirizou o relacionamento, o povo não quis subir, mas esse versículo de número 13 diz algo surpreendente. Moisés, pois, partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Fala assim, Josué. Fala bem alto, fala assim, Josué não terceirizou o relacionamento. Por que ele não terceirizou o relacionamento? César, por que ele não terceirizou o relacionamento? Davi, porque ele aceitou o desafio e ele subiu junto com Moisés. Então fala assim, Josué viu tudo que Deus fez na vida de Moisés. Então quando Josué está nessa posição, ele sabia exatamente quem ele era. E aí você vai em Deuteronômio no capítulo 3, versículo 21, Deus fala assim, a Josué, Moisés falando com Josué, você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Cara, você consegue entender e ouvir as palavras de Jesus? Você consegue entender e ouvir as palavras de Jesus dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham a mim e tomem sobre mim o meu jugo, que é leve e suave. Então Jesus está convidando para a gente entrar nele e tomar o jugo dele. Jesus está convidando a gente para entrar pela porta. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar pastos verdejantes. Então eu preciso parar para pensar, eu preciso refletir que esse cara chamado Josué, ele tinha dentro dele provisão, ele tinha dentro dele revelação, porque tudo que Moisés viveu, ele viu. Mas o texto para aí? Não. Em Deuteronômio 31, quando Moisés comissiona Josué, versículo 7, ele diz assim, então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mateus, você está com medo de quê em 2025? Ramon, qual é a sua dúvida? Qual é a dúvida que vocês têm? Quais são os limites que vocês têm estabelecido na sua própria vida, Key? O que você tem contado historinha para você, dizendo que está muito difícil? Eu quero que você me diga, Key, quando é que não foi difícil? Fala assim, Key, agora está fácil. Por quê, Key? Porque quando você estava no mundo é que estava difícil. Porque lá você estava sozinho. Você era uma ovelha desgarrada, que não tinha um pastor. Você não tinha um guia. Você não tinha quem lhe desse direção. Mas agora você tem Jesus. Então fala assim, agora é muito mais fácil. Por quê? Porque você pode orar, Jacob, e você pode falar com o Pai. E a palavra de Deus diz, Jacob, em Provérbios 21:1, como correntes d'água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. Você só está aqui nessa noite porque Deus inclinou o coração do rei a seu favor. Senão você estava embarcado agora, Jacob. Então vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão ansiosos a respeito de quê? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua inquietação, Valéria? Bruna, qual é o problema?
Hein, Jolie, qual é o problema? Fala comigo. É isso que eu quero que vocês parem e pensem. Queridos, nós temos a provisão que nós precisamos. Deus fala algo profundo para a vida de Abraão. Ele ainda não era... Isso aí, correu, ó. Está se divertindo no culto. Cara, Deus está falando para a gente, olha esse menino correndo. Ele está falando assim, eu e você precisamos voltar a ser como crianças. Voltar à inocência, a inocência de simplesmente crer. Vocês lembram do tempo que vocês criam somente, que vocês não tinham dúvida, que vocês não tinham nenhuma inquietação mais, vocês simplesmente acreditavam, e porque acreditavam se moviam, mas agora que vocês cresceram, vocês tomaram um controle de suas vidas nas suas próprias mãos, agora são vocês que ditam as ordens, somos nós que ditamos as ordens, somos nós que acordamos de manhã e dizemos, nós vamos para esse lugar, nós vamos fazer isso. Eu acordo e falo para minha esposa, não, nós não vamos mais, mas a gente às vezes não pergunta, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Então Deus está falando para a gente entrar num ano, sabe para quê? Para viver a palavra. Para viver a palavra. Tem muita gente que agora está em muito lugar, mas não está no lugar que deveria estar. Eu escolhi estar aqui. E é interessante você parar para entender essa realidade. É interessante. Deus fala para Abrão, no capítulo 17 de Gênesis, ele diz assim, Abrão, disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Aqui Deus está falando para Abrão. O que Deus está falando para Abrão? Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está prestes de estabelecer a circuncisão. Deus está prestes para mudar o nome de Abrão. Então, peraí. Nivaldo, olha só que coisa interessante. Deus vem, estabelece um símbolo que representa uma aliança. Então quando ele diz para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, Miriam, sabe o que ele está dizendo? Abraão, se você andar na minha presença, a minha presença vai te aperfeiçoar, a minha presença vai te capacitar, a minha presença vai ser uma força propulsora na sua vida, não vai haver dúvidas em você. Você vai poder andar debaixo da minha orientação. Então Abrão, ele seria transformado em Abraão e realmente ele teria todo o potencial para andar debaixo de um jugo de Deus, de uma revelação de Deus. É aí, queridos, que nós precisamos responder a pergunta, nós somos verdadeiramente discípulos? Nós sabemos realmente que somos filhos, nós estamos andando com a identidade de filho, nós estamos andando marcados por essa presença, a marca da presença está em nós, nós estamos prestes a cruzar o limiar. Interessante quando Deus leva a Josué nessa toada, e fala para ele atravessar o rio Jordão. O que Deus fez que os sacerdotes fizessem, pastora Cristina? O que Deus fez, Nicolas? Deus mandou que os sacerdotes levantassem a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E quando os sacerdotes levantaram a arca da aliança e pisaram nas águas do Jordão, o rio parou, as águas se abriram e o povo atravessou, não pisando em lama, mas pisando em terra seca, porque Deus falou, a minha presença vai adiante de vocês. Então para com isso, irmãos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Se nós somos herdeiros, nós temos a marca do Espírito Santo em nós. Então nós vamos cruzar um limiar e o Espírito Santo, ele não vai à nossa frente, ele está dentro de nós. Será que eu posso ouvir amém aqui? Você está entendendo o que Deus está falando, Marcão? Está entendendo? Jacob, por favor, fica de pé e dá um glória a Deus, Jacob. Eu acho que esse povo está entendendo não, irmão.
Isso aqui é palavra para veia. É palavra prática. É palavra para você ouvir, reter na sua mente, entesourar no seu coração e aplicar sobre a sua vontade. Esse exercício vai fazer mudança. Esse exercício vai levar a gente para um lugar realmente de transbordamento. Quem está afim de entrar num lugar onde há um transbordamento, onde a medida é sacudida e recalcada, então dá um glória a Deus, diz sim. Eu vou te frustrar, porque esse é meu papel, fazer isso nessa noite. Só que não adianta gritar glória a Deus aqui no templo e sair daqui e não fazer nada. Não fazer nada. Você tem que ter atitude. Você tem que tomar decisões. Você precisa jogar algumas coisas, e aí é interessante. Fala assim, 2025. Fala com convicção, irmão, você está cansado. Fala assim, em 2025, nós seremos aperfeiçoados pela santidade. Porque a santidade nos aperfeiçoa. Por que a santidade nos aperfeiçoa? Porque ela nos afasta do pecado. E se ela nos afasta do pecado, ela nos aproxima de Deus. Cada vez que você se afasta do pecado, você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima do pecado, você se afasta de Deus. Sabe o que acontece? Quando você se afasta de Deus por causa do pecado, você entra no modo autônomo, no modo independente. E quando você entra no modo independente, você paga as contas. Você assume a bronca é sua. Aí o Senhor não vai pelejar por você. Aí o Senhor não vai lutar por você. Sabe por quê? Porque você decidiu andar no modo independente. Quem aqui está andando no modo independente? Quem está em casa aí está andando no modo independente? Deus está chamando a gente para andar no modo de dependência. Andar no modo de dependência vai fazer a gente viver a palavra. Aí olha o versículo 9. Eu acho que eu preciso de mais retorno. Eu estou sentindo que eu estou ficando rouco. Se eu estou ficando rouco é porque eu não estou me ouvindo. Olha o que Deus fala para Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Olha bem a pontuação do texto. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você entende que a presença de Deus, nessa revelação da antiga aliança, era marcada pela arca, pelo tabernáculo? Então Deus está dizendo, olha, eu estou materializado no meio do seu povo. Quando Josué atravessa o rio, ele fala para o povo, porque Deus falou para ele, Deus diz assim, santificai-vos. Fala assim, santificai-vos. Pelo que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Deus mandou o povo se santificar. Por quê? Porque Ele queria fazer maravilhas. Então, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós precisamos nos santificar. E aí quando você se santifica, Deus ainda diz para você, você tem que ser forte e corajoso. Você pode até vestir uma camisa amarela, mas você não pode ser amarelão. Você não pode se acovardar. Você não pode ser uma dessas pessoas que não toma posição diante da sua própria vida. Eu não estou falando aqui de relacionamento conjugal, eu não estou falando aqui de relacionamento na igreja, eu não estou falando aqui de relacionamento profissional, eu estou falando do seu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Deus. Então sou eu o responsável por tomar posições, sou eu o responsável por quem tem que agir, sou eu quem tenho que tomar as decisões no meu relacionamento com Deus. A minha esposa não pode tomar uma decisão por mim. Você não pode tomar uma decisão por ela.
Ela precisa acordar e precisa entender o chamado de Deus para a vida dela como esposa. Para que ela comece a andar na presença do Senhor. Para que ela comece a buscar ao Senhor. Isso vale para todos nós, para os maridos, para os filhos. Nós precisamos entender o nosso papel. Por isso que saber quem é muito importante. Ter a identidade de filho definida é muito importante. Porque Deus está chamando a gente para viver a palavra. Fala assim, eu preciso viver a palavra. Pastor, eu preciso desesperadamente viver a palavra. Só que aí, irmãos, você vai ter que ter força e coragem. Força e coragem. Primeiro, Ana Carolina, pastora, para suportar o peso da glória de Deus. A revelação tem um peso. A revelação tem uma responsabilidade. Então, não dá para a gente achar que é no modo automático, que é sem esforço. Por isso que Deus fala para Josué. Vocês veem Josué saindo e chega um general diante dele, um homem de Deus, que vem pelejar. E é muito interessante, você tem que ver o comprometimento de Josué. Sabe, ele teve que realmente assumir uma posição de liderança. E assumir uma posição de liderança tem consequências. Você precisa assumir uma posição de liderança da sua própria vida. Eu não posso liderar a sua vida por você. Mas você precisa entender o seu sacerdócio diante de Deus. Por isso que viver a palavra significa responsabilidade. Fé e coragem para suportar o peso da glória de Deus. Porque essa glória vem com uma responsabilidade. Cada nível de revelação que você entra num nível de mais aprofundamento. Então você precisa ser mais diligente, você precisa ser mais intencional. Você não pode ser descuidado com a revelação que você recebe. Você não pode ser descuidado em não entender os sinais, em não ter discernimento espiritual. Por quê? Porque na mesma proporção que vem um peso de glória, você precisa ter força e coragem, porque vem o peso de afronta. Paulo deixa muito claro que o inimigo não é louro, não é branco, não é negro, não é baixo, não é alto. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós não estamos lutando contra homens. O inimigo são os cosmocratas, são os dominadores desta era de trevas. Então o reino espiritual não tem brincadeira. No mundo espiritual não se brinca. Por isso que você é senhor da palavra que você não diz. Muitos de nós estamos sofrendo as afrontas da nossa própria boca. Quem aqui anda com uma nuvenzinha cinza na cabeça? Hã? Às vezes você gosta até de andar de boné, o boné já é uma nuvenzinha, porque você acorda de manhã, a sua boca só traz derrota. Você traz derrota para a sua casa, você traz derrota para o seu marido, você traz derrota para os seus filhos, porque tudo que se fala com você, você diz que não vai dar. Deixa eu te perguntar, quando é que a sua boca vai conspirar a seu favor? Essa palavra é para você começar esse ano voando. Então a sua boca precisa reter algumas palavras. Você precisa pegar algumas coisas que você sempre diz e agora você não vai dizer. Você precisa olhar para os seus filhos e você vai dizer em 2025, os meus filhos serão uma bênção. 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 E aí você vai começar a acreditar, você vai começar a se mover nessa palavra, você vai começar a aplicar os textos da Bíblia que sustentam essa palavra. Sabe por quê? Porque você vai declarar com a boca. Fala assim, eu vou declarar com a minha boca o que eu quero ver manifesto. Mas isso não é confissão positiva.
Não é só declarar, é viver a palavra. Não é só simplesmente dizer, não, vai dar tudo certo, e não fazer nada certo à luz da palavra. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Paulo fala de sofrimento. Depois você lê 2 Coríntios 6, de 3 a 13, que você vai entender a afronta. Mas eu preciso ter força e coragem para esperar o milagre. Josué teve que dar as 7 voltas. Josué teve que emprenhar lutas. Josué teve que viver à espera daquilo que Deus iria fazer. Porque tem o milagre, só Deus pode operar. Nós não temos fábrica de milagres. É Deus quem opera. Então você precisa ter força e coragem. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É aí que você descobre a coisa mais maravilhosa, a coisa mais incrível que eu pude perceber nessa jornada de Josué. É que você precisa ter força e coragem. Fala assim, eu vou ter força e coragem para receber a recompensa. Só que quando aquele rapaz está cantando naquela música, ele trará consigo a recompensa, não é recompensa para agora não, filho. Eu quero que você olhe para Josué. Olha para Josué, olha para o texto. Olha para o versículo 1. Deus falando com Josué. O que Deus está falando com Josué, irmão? Tem gente que não gosta dessa observação no texto. Deus fala assim, depois da morte de Moisés. Aí ele diz, Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, auxiliar de Moisés. Josué era servo de Deus? Sim. Mas naquele momento ele auxiliava Moisés. De quem era a chave? De quem era o cajado profético? De quem era a responsabilidade? De Josué ou de Moisés? Sabe qual foi a recompensa de Josué? Josué capítulo 24, 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Quando Josué morre, o Senhor diz, Josué, servo do Senhor. Então qual foi a recompensa de Josué? Foi o legado que ele deixou. Você está querendo ser chamado de servo do Senhor? Você está querendo a glória? Você está querendo a honra do ministério? Mas você não plantou nenhuma semente. É o que a gente está vendo no YouTube. Um monte de gente falando de líderes, se levantando para apontar o dedo. Mas o que eles estão fazendo pela causa de Cristo? Eles estão monetizando os seus canais para ganhar dinheiro. E vocês alimentando isso. Atrás de fofoca gospel. Por quê? Porque falar da vida dos outros dá ibope. Mas eu quero perguntar para vocês, no dia do juízo, eles vão receber a sua recompensa. Por quê? Porque Deus não nos chamou para ficar apontando dedos para os outros. Deus deu um encargo para a gente. Ele diz, Keriosoton logon. Ele está falando em 2 Timóteo no capítulo 4. Ele disse, prega a palavra. Ele diz, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua revelação e pela sua vinda. Ele diz, prega a palavra. Olha para a pessoa que está dizendo do seu lado e fala para ela assim, prega a palavra. Aí você entende, a palavra tem que estar onde, meu irmão? Na sua boca. Para que você seja um atalaia, para que você seja um arauto, para que você seja um pregador de cima do telhado. Então está na hora da gente parar de apontar o dedo para os outros.
Está na hora da gente entrar num tempo em que a promessa do Senhor, ela vai vir. E a gente vai começar a viver tudo aquilo que Deus chamou a gente para viver. Irmãos, Deus está chamando a gente para viver a palavra. Quem está disposto a viver a palavra? Vai dar trabalho? Vai. Vai custar alguma coisa? Vai. No reino de Deus não tem nada de graça. Tudo tem que se pagar um preço de entrega. Tudo você tem que renunciar a alguma coisa. Não dá para abraçar o evangelho e abraçar o mundo. Ou você abraça o mundo, ou você abraça o evangelho. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro tem dono. Então Deus está chamando a gente para viver. E aí quando você olha para esse homem, você entende, meu Deus, que transição foi essa? Que transição foi essa? É muito legal você ouvir Deus falando por meio de Moisés. Moisés, por que você está falando comigo? Diga para os filhos de Israel que marchem. Fala para o seu irmão, é hora da gente avançar. Jesus falou claramente, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então a gente não precisa ficar com medo de segurar as portas do inferno, a gente só tem que avançar, a gente tem que avançar, a gente tem que avançar, a gente tem que dar os passos que são necessários, a gente tem que pagar o preço que é necessário, a gente tem que matar a nossa carne, a gente tem que edificar o nosso espírito. Fala assim, eu quero viver as promessas de Deus hoje. Eu quero começar a entrar nesse lugar agora. Porque eu não estou te chamando para começar uma vida amanhã, não. A vida começa quando você toma a decisão. Só que essa decisão tem que levar você para uma outra decisão. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então é o Senhor quem confirma os nossos planos. Está quase dando a hora, faltam 5 minutos. E a gente precisa ter um tempo de oração. A gente precisa ter um tempo de entrega. A gente precisa ter um tempo de submissão. O que vai ser de 2025, eu não sei. O que vai acontecer nesse mês de janeiro, eu também não sei. Eu não sei se eu vou terminar a semana, eu não sei se eu vou chegar no final do mês, eu não sei absolutamente nada. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. Uma coisa eu sei, aquele que guarda Israel não dorme.